Olá, investidor, tudo bom? Hoje vamos comentar sobre o cálculo do preço teto, cálculo do preço teto da Caixa Seguridade para 2025. Vamos ver o que é preço teto, como calcular, então fique conosco, já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o joinha no vídeo. Antes de mais nada, o que é preço teto? Segundo aqui uma pesquisa mesmo na inteligência artificial do Google, vemos que o preço teto é o valor máximo que se pode pagar em uma ação de forma a obter um retorno de dividendos de pelo menos 6%. O cálculo do preço teto foi idealizado por Décio Bazin e popularizado por Luiz Barsi Filho. Para calcular o preço teto de uma ação, pode-se utilizar o método Bazin, que consiste em dividir o dividendo anual por ação pelo dividend yield desejado. Bom, aqui está explicando de uma forma talvez simples mesmo, porque é o máximo que a gente pode pagar em uma ação para obter um retorno de dividendos de pelo menos 6%. Isso foi o que o Décio Bazin ele implantou, mas o nosso preço teto pode ser de 7% ou 8%. Como dizem, a estratégia não precisa ser engessada. Existem algumas formas de calcular o preço teto. A forma que eu utilizo não é basicamente a mesma que se utilizava pelo Décio Bazin. Primeiramente, nós temos que saber o lucro da empresa no período ao qual a gente vai analisar. No caso, seria o ano de 2025. Para isso, nós precisamos projetar o lucro de 2025, mas não temos nem o lucro de 2024 fechado, porque o quarto trimestre ainda não teve seu resultado divulgado por nenhuma empresa. O que a gente pode fazer é entrar no site de relações com investidores das empresas, entrar na central de resultados e você pode pegar o release de resultados. Eu vou pegar do mais atual, que é o terceiro trimestre. Nos resultados do terceiro trimestre, o que eu tenho aqui? Terceiro trimestre de 2024 e os 9 primeiros meses de 2024. Vamos achar lá embaixo o lucro líquido. O lucro líquido do terceiro trimestre foi de 1 bilhão e o lucro líquido dos primeiros 9 meses de 2024 foi 2,8 bilhões. Com essas duas informações, já podemos fazer uma conta. Para projetar o lucro de 2025, eu preciso do lucro de 2024 e acrescentar ou não algum percentual. Porém, como eu disse no início, não foi divulgado ainda os resultados do quarto trimestre de 2024. Portanto, o ano de 2024 ainda não está fechado, mas nós temos os resultados até o terceiro trimestre. Como nós vimos no relatório, nos 9 primeiros meses de 2024, o lucro da Caixa Seguridade foi de 2,8 bilhões, que está aqui. E o lucro no terceiro trimestre foi de 1 bilhão. Está faltando um trimestre apenas para encerrar 2024. Eu preciso projetar ele para fechar o ano. E a expectativa é de que a Caixa Seguridade repita o lucro de 1 bilhão no quarto trimestre. Então, teríamos um quarto trimestre fechando com 1 bilhão de lucro. Para ter um lucro estimado do ano de 2024, eu posso somar o resultado dos 9 meses anteriores, dos primeiros 9 meses do ano, com o lucro líquido estimado do quarto trimestre. Então, vai ficar 2,8 bi mais 1 bi. Então, vai ficar 3 bilhões 863 milhões. Esse aqui é o lucro estimado para o ano de 2024, 3,8 bilhões. Mas não é para o ano de 2024 que eu estou fazendo o preço teto. O ano de 2024 já passou. Eu preciso estimar o lucro para 2025. Eu estou estimando que a Caixa pode ter um aumento de lucro de 6% em 2025, que seria de 231 milhões. E aqui, lembrando que quando divulgar os resultados do quarto trimestre, eu posso vir aqui e atualizar esse preço teto, atualizar tudo, porque as coisas mudam. E acrescentando esse crescimento de lucro, o lucro estimado para 2025 fica em 4 bilhões e 95 milhões.
quase 4,1 bi. Então esse é o lucro estimado para 2025 da Caixa Seguridade. Agora eu vou copiar esse valor e colar na planilha de preço-teto. Colando na planilha de preço-teto, que já está pronta, já temos aqui os resultados. Vejamos que o payout é 90%, a Caixa Seguridade tem atualmente 3 bilhões de ações e vimos no vídeo anterior que mesmo com esse re-IPO, essa oferta de ações que vai ter, ela vai continuar com 3 bilhões, ela vai vender as ações que ela tem, ela não vai emitir novas ações, então não vamos ficar diluídos, nós os acionistas, continuamos com 3 bilhões no mercado e fazendo a conta do dividendo projetado, para a Caixa Seguridade fica em torno de R$ 1,23. Com a cotação por volta de R$ 14,15, o preço teto fica em R$ 17,55. Aí lembra daquela situação dos 6%? Aqui é o dividendo, não é projetado, é esperado. Aqui eu espero, para investir na Caixa Seguridade, um retorno de mais que 6%, de 7%, porque é uma empresa estatal. Então eu posso vir aqui e colocar 6%, que o preço teto vai a R$ 20. Mas o mínimo que eu espero de retorno, em dividendos da Caixa Seguridade é 7%. Portanto, eu posso aportar até R$ 17,55. E com esse preço, ela fica com margem de segurança de 24%. Agora, porque o preço está abaixo do preço teto, significa que eu vou aportar? Não significa. Porque para esse dividend yield, para esse dividendo de 1,23, o dividend yield fica muito bom, em 8,68%. Porém, temos empresas pagando um tanto a mais. Então, eu não vou aportar na Caixa Seguridade, tendo empresas da minha carteira pagando melhor. E o que não significa que esteja errado aportar. O que vale mesmo é o preço teto. Aí você decide em qual empresa você vai aportar. Então, é essa forma de calcular o preço teto que eu calculo, mas tem outras formas também que os investidores calculam. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem, se inscrevam no canal, deixem o joinha no vídeo e bons investimentos. Até mais.